E finalmente chegou o grande dia de eu explicar de uma vez por todas qual que é dessa treta de Nicki Minaj, Jay-Z, SZA, Roc Nation. Quem é essa tal de Desiree Pérez que a Nicki Minaj tanto ataca e tudo que tá acontecendo? Olha, com os meus vídeos curtos na internet, eu já fui usado até de referência para outros criadores de conteúdo, para eles poderem explicar essa treta toda que tá acontecendo. Mas eu percebi que eu não tinha feito um vídeo longo ainda para contar tudo para vocês. Então, se tu aí tá perdido do que tá rolando, como que aconteceu, por que aconteceu, o que foi dito, o que não foi dito e quais foram e estão sendo as consequências dessa briga da Nicki Minaj com essa galera toda, tô aqui pra explicar pra vocês. Hoje chegou o momento de você entender o que tá acontecendo. Mas antes de eu entrar nesse universo, de explicar essa treta toda, deixa eu me apresentar pra quem não me conhece. Oiê, muito prazer, eu sou o Noah e na internet eu falo de cultura pop. Então se tu gosta desse universo, já vai se inscrevendo aqui no meu canal. Venha fazer parte da nossa comunidade de nailinhos amantes da cultura pop. Gente, estamos quase chegando em 100 mil inscritos. Falta muito pouco pra receber essa placa do YouTube. Eu nem tô acreditando, então me ajuda curtindo esse vídeo, comentando aqui embaixo quando esse vídeo acabar o que tu acha dessa treta toda, o que tu tá achando, de qual lado que tu tá. Compartilha esse vídeo também com os teus amigos que estão perdidos ainda nesse balacobaco. E ó, hypa esse vídeo porque eu fiquei sabendo que ajuda no engajamento. Beleza? Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, elas estão aí pra vocês ficarem mais pertinho de mim, tá bom? Então agora vamos que lá vem treta. Mas meus morecos, pera que eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu tô sempre nessa rotina de gravar vídeo, de ir treinar, de editar. Eu tô sempre nessa correria e encontrar alguma coisa pra vestir no meio disso tudo é tipo muito difícil, eu não tô brincando. Porque sempre parece que ou eu acabei de sair da cama, ou tá marcando tudo demais, nada fica bom, nada fica estiloso o suficiente, confortável o suficiente. E a grande salvação que caiu dos céus pra mim nesses últimos tempos foi a Insider, que acabaram me mandando e patrocinando este belíssimo canal. Eles me mandaram algumas peças de roupa que resolveram muitos dos meus problemas. Tem um tecido que é mais encorpado, só que não marca nem o peito, não marca a barriga. É uma roupa que respira muito bem. Eu consigo ir pra academia e depois vir direto gravar por horas sem precisar me trocar. E olha que tanto quando eu tô na academia treinando ou quando eu tô gravando por horas com essas milhares de luzes fortíssimas na minha frente, eu suo igual as minhas divas pop nas turnês, viu? É difícil, não é fácil. E arranjar uma roupa confortável o suficiente sempre foi muito difícil até Insider aparecer pra mim. E a melhor coisa, vocês não vão acreditar, essas roupas, elas desamassam com o calor do corpo. Tipo, eu nem preciso passar, já desamassa naturalmente. E convenhamos, né, nessa correria toda não dá pra se esquentar ainda mais com ferro de passar a roupa, precisa ter alguma coisa que seja mais útil, e as roupas das Insiders caíram feito uma luva. Eu recomendo muito pra vocês, e se vocês querem ficar confortáveis, bonitos, queridos, assim como eu, não quiserem passar perrengue, terem praticidade e conforto no dia a dia, é só vocês correrem lá no site da Insider, adquirirem as suas peças, os seus kits, e no final da compra vocês ganham desconto por causa de mim, pra poder arrasar com essas roupas maravilhosas. Vocês sabem que por aqui tudo é 100% real, não escondo nada de vocês, e se eu tô recomendando é porque realmente vale a pena. Usem o meu cupom e fiquem confortáveis e estilosos de Insider. Agora vamos pro que interessa no vídeo de hoje. A treta da Nicki Minaj com o Jay-Z é algo que tá, meu Deus, mobilizando a internet toda, gente. Eu não sei nem por que eu demorei tanto tempo pra gravar esse vídeo. Na verdade, eu sei sim, eu demorei esse tempo todo, creio eu, tá? Meio que seja no meu inconsciente, porque eu tava esperando o desenrolar da treta, né? Pra ver no que ia dar. Tanto é que mais atualizações podem vir a acontecer daqui pra frente. Mas assim, eu acho que até o momento tudo que já tinha que acontecer, já aconteceu. A Nicki já falou tudo que ela tinha pra falar. E, enfim, se acontecer alguma coisa daqui pra frente, eu vou contando pra vocês nas minhas outras redes. Vamos direto ao ponto. A Nicki Minaj, nesses últimos meses, ela vem expondo diversas coisas em relação ao Jay-Z,
ao rapper Jay-Z, a sua gravadora Roc Nation e a CEO da Roc Nation, que é o braço direito do Jay-Z, uma mulher chamada Desiree Pérez. A Nicki Minaj, gente, ela está de hiatus, ela tá tipo assim, com muito tempo sobrando. Ela já deixou bem claro que no ano de 2025 ela não vai pisar no estúdio, ela não vai trabalhar em álbum. Então assim, ela tá de férias real, tá curtindo a família, tá em paz na casa dela, não tá viajando, ou tá e a gente não sabe, sei lá. Então assim, tá com tempo, a gente já sabe no que resulta, né? Muitos aqui sabem que eu sou fã da Nicki Minaj, mas não fiquem achando que eu vou puxar sardinha pro lado dela não, beleza? Que eu sou aquele fã sensato. Não é à toa que vários outros fãs da Nicki não gostam de mim, porque eu gosto de puxar a orelha dela, a louca, como se ela soubesse que eu existo, né? Se bem que sabe, ela me bloqueou. Enfim, não passo pano quando está errado. A Nicki e o Jay-Z, eles têm uma relação muito antiga. A Nicki, ela participou de uma música com o Jay-Z lá no final dos anos 2000, na música do Kanye West, Monster. Sim, gente, o Jay-Z também está nessa música. Inclusive, a Nicki Minaj já performou ao lado do Jay-Z em um estádio por conta da música Monster e até colocou o fato de ela ter performado ao lado do Jay-Z em uma música futura. Só pra vocês terem noção. A Nicki, ela sempre deixou muito claro que ela gostava muito do Jay-Z, que ela admira muito o Jay-Z como rapper, que ele é um dos 5 maiores rappers de todos os tempos pra ela. Inclusive o álbum da Nicki, o The Pink Print, ele foi inspirado pelo título do álbum do Jay-Z, o The Blueprint, que foi histórico pro hip hop, né? Tanto um quanto o outro. Então a Nicki, ela sempre teve essa admiração pelo Jay-Z. Só que Nicki Minaj e Jay-Z são dois dos maiores nomes do hip hop mundial, mas o que parecia uma aliança bem promissora, ai minha galera, acabou se transformando em um dos maiores atritos da indústria musical. Em 2015, o Jay-Z, ele cofundou o serviço global de streaming chamado Tidal, o Tidal, né gente, aquela plataforma de streaming, tipo Spotify, que enfim. No lançamento do Tidal, artistas como Beyoncé, Rihanna, Kanye West, Madonna e Nicki Minaj foram anunciados como sócios minoritários do Tidal, do Tidal. Segundo a Billboard, esses artistas, eles receberiam 3% de participação acionária em troca de conteúdos exclusivos e por gerar valor ao serviço. A Nicki Minaj estava entre essas pessoas. Ou seja, Nicki Minaj e Jay-Z tinham uma boa relação. A Nicki sempre admirou muito o Jay-Z, sempre gostou inclusive muito da esposa do Jay-Z, a Beyoncé, até que chegou no ano de 2014 ali, 2015, e o Jay-Z, ele quis criar a plataforma de streaming, tipo o Spotify, tipo o Apple Music. Ele criou o Tidal. Esse Tidal, ele era extremamente caro, mas assim, a promoção dele no início parecia muito promissora. O Jay-Z, ele chamou vários artistas muito famosos, tipo Beyoncé, Rihanna, Kanye West, gente, só gente extremamente famosa e consagrada pra fazer parte do time. Então era uma grandíssima coisa. A Nicki Minaj, inclusive, ela foi a única artista da Young Money, né, a única rapper ali com grande destaque a participar. Então meio que ela até poderia ter ido contra os seus colegas de indústria só pra estar do lado do Jay-Z. Tipo, ela falou, Jay-Z, você quer lançar? Conte comigo que eu vou te ajudar. Essas pessoas, esses artistas iniciais que fizeram parte, eles se tornaram sócios minoritários. Então, eles iriam atrair público pro Tidal, porque eles iam lançar coisas exclusivas na plataforma, como aconteceu, tipo, a Rihanna com o álbum Anti, exclusivo do Tidal, a Beyoncé com o álbum Lemonade, a Nicki Minaj com diversos projetos, incluindo o clipe de Feeling Myself, a música com a Beyoncé. A Nicki Minaj, inclusive, fez shows ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, pra divulgar o Tidal, e tudo isso ia ser dinheiro na conta desses artistas. Cada exclusividade ia ser um dinheiro a mais. Fora que a presença desses artistas, só de ter o nome deles associado a essa plataforma, já causava um grande valor pra marca, e eles também receberiam por conta disso. Só que, em 2021, tudo mudou. O Tidal flopou e o Jay-Z vendeu a maior parte dele pra empresa de Jack Dorsey, a Square, por 302 milhões de dólares. Ou seja, flopou e ele vendeu por mais de 300 milhões de dólares. E foi aí que a Nicki Minaj, ela sentiu que algo estava errado. Em setembro de 2024, a Nicki, ela fez a sua primeira acusação pública. Ela afirmou que ela tinha recebido uma ligação informando que ninguém teria lucrado com esse negócio, com o Tidal, né, gente? Que ninguém lucrou com o Tidal. E por isso, ofereceram pra ela somente 1 milhão de dólares. Que era muito pouco, né? Considerando todo o trabalho e todo o tempo que ela teve que se dedicar para o Tidal. E segundo ela,
isso seria um golpe. Agora, em 2025, enquanto a Nicki tava expondo todas as coisas do Jay-Z, especificamente no dia 8 de julho, ela voltou a falar sobre esse caso e ela afirmou que o Jay-Z deve a ela de 100 a 200 milhões de dólares referentes à sua parte no Tidal. E assim, não vamos negar que não dá pra duvidar, né, gente? A Nicki Minaj, a Beyoncé, a Madonna e a Rihanna foram as quatro artistas que mais divulgaram esse cacete desse Tidal. Sério, parecia que ninguém tava levando tão a sério quanto elas. E a Nicki Minaj e a Beyoncé, especificamente, elas estavam 100% do lado do Jay-Z. Tudo que essas duas podiam fazer pra ajudar o Tidal a crescer, elas estavam fazendo. Foram shows, foram músicas exclusivas, foram promoções com seus fãs. Nossa, a Nicki, ela agregou muito valor ao Tidal, muito mesmo. Colocou em verso de música que não tinha nem nada a ver com o Tidal. Sério, ela tentou divulgar o Tidal da melhor forma possível. Só que a gente não sabia que enquanto ela tava fazendo tudo isso, ela não tava recebendo um puto no bolso dela. Ela não tava recebendo dinheiro nenhum. Nem quando tava o Tidal rolando, muito menos depois que ele flopou e o Jay-Z vendeu. A Nicki Minaj, ela não recebeu dinheiro nenhum. E aí até que um belo dia, depois do Tidal ser vendido, ligaram pra ela e falaram: ó, Nicki, infelizmente ninguém lucrou com o Tidal, ninguém lucrou com a venda do Tidal. Detalhe, né? Ninguém lucrou, mas vendendo por 300 milhões de dólares. Enfim. E aí você vai receber 1 milhão de dólares? É muito pouco por tudo que a Nicki Minaj fez. Pra gente é muito, né? A gente que é pobre, lascado, fudido, brasileiro, é uau! Só que nesse mundo dos artistas norte-americanos, desses contratos, 1 milhão é muito pouco pra proporção das coisas que a Nicki Minaj fez naquela época. Então é entendível. E segundo a Nicki, a dívida tá nesse montante aí, de 100 a 200 milhões. A Nicki, ela disse que ela pegaria parte desse dinheiro que o Jay-Z deve pra ela pra mandar pra alguns dos fãs dela, os Barbies, pra eles pagarem as mensalidades das suas faculdades, coisa que a Nicki Minaj já faz há um bom tempo, né? Ela escolhe aí alguns fãs que estão passando por dificuldade financeira, mas precisam pagar a faculdade e paga pra eles, paga a faculdade inteira e o fã se forma porque a Nicki Minaj ajudou. É incrível, né, gente? E ao mesmo tempo, a Nicki Minaj, ela mandou um leve shadezinho quando ela falou que pagaria a faculdade dos fãs, porque o Jay-Z, ele já foi meio que assim, exposto por prometer pagar a faculdade pra fãs, pessoas de baixa renda, e tipo assim, meio que a pessoa fica toda na fé, contando que o Jay-Z vai pagar, só que chega na hora e cobram do aluno, que não tem o dinheiro. E aí, se o aluno fala que o Jay-Z que falou que vai pagar, ninguém sabe de nada, que Jay-Z, que dinheiro, tá louco. Pois é, gente. Jay-Z fraudulento, promete pagar e foge. É igual você dar doce pra criança e tirar o doce da criança. Exatamente assim. Então a Nicki ainda aproveitou pra dar uma alfinetada. Babado, né? Tudo isso. Conseguiram entender? Essa primeira parte de Nicki Minaj e Tidal, que foi um dos grandes problemas pra gente tá tendo toda a exposição que tá rolando hoje. A segunda parte é sobre Nicki Minaj, Jay-Z, Lil Wayne e Super Bowl. Uau! Em setembro de 2024, a Nicki Minaj, ela criticou a escolha do rapper Kendrick Lamar como a atração principal do evento do próximo Super Bowl, porque segundo ela, o verdadeiro merecedor era o rapper Lil Wayne, o seu mentor. A Nicki disse: negar a um jovem negro o que ele merece só por causa do seu ego, o seu ódio pelo Birdman, Drake e Nicki te faz punir o Lil Wayne, o maior de todos? E assim, a Nicki, ela não citou o Jay-Z diretamente nessa época, mas o intervalo do Super Bowl, ele é organizado pela Roc Nation desde 2019, que é justamente a empresa fundada e liderada pelo Jay-Z. E assim, toda essa treta do Lil Wayne, do Jay-Z, do Super Bowl, a Nicki, ela não deu esse chilique só porque o Jay-Z não escolheu o Lil Wayne, que é amigo dela. Não, tem toda uma história por trás. O Lil Wayne, ao que tudo indicava, ele tinha sido prometido pelo Jay-Z pra fazer o show do Super Bowl, desse último que teve, porque seria na cidade natal dele, tem todo um contexto especial, e o Lil Wayne é um dos maiores rappers de todos os tempos, mas quem acabou sendo escolhido de última hora foi o Kendrick Lamar, que virou, né, aí o grande queridinho da vez do Jay-Z e da Roc Nation. O Jay-Z, ele ficou, assim, parção do Kendrick Lamar, e aí esqueceu que ele tinha prometido pro Lil Wayne esse Super Bowl. Porque, querendo ou não, gente, é o Jay-Z que tem o dedinho ali desde 2019 de quem canta e de quem não canta no Super Bowl. E aí, por conta disso, o Lil Wayne veio falando que ele ficou muito triste, porque ele já tava com altas expectativas, porque
seria um momento muito simbólico pra vida dele, pra carreira dele, para os fãs dele. E aí, gente, é claro que com o Lil Wayne vindo falar isso, os amigos do Lil Wayne, os fãs do Lil Wayne vieram dar apoio. Entre essas pessoas que foram dar apoio, estava a Nicki Minaj. E a Nicki disse que o Jay-Z tem ego altíssimo e inveja do Lil Wayne, inveja dela, inveja do Drake, inveja do rapper Birdman, e que por isso ele teria descontado toda essa frustração não cumprindo com o que havia prometido com o rapper Lil Wayne, porque ela sabe que o Lil Wayne teria muito destaque no Super Bowl e que ele levaria a Nicki e o Drake pra cantar junto com ele, coisa que o Jay-Z jamais gostaria de ver acontecendo. Então, conseguiram entender essa segunda parte? Mais uma partezinha que a Nicki Minaj ficou raivosa aí com o Jay-Z nesse passar dos anos. O fato de ele ter, novamente, dado doce pra criança, né, dado o Super Bowl pro Lil Wayne e tirado logo depois. Tipo isso. Agora chegamos na grande questão, na grande guerra. Nicki Minaj e Desiree Pérez. Se vocês acham, gente, que a Nicki, ela tá 100% encasquetada com o Jay-Z, vocês estão achando errado. Ela tá basicamente assim, 90% encasquetada com essa tal de Desiree Pérez e 10% com o Jay-Z, porque essa Desiree, ela é o grande ódio da Nicki Minaj. Nossa, mas a Nicki não gosta dessa mulher de jeito nenhum. Além do Jay-Z, a Nicki, ela passou a criticar também a CEO da Roc Nation, Desiree Pérez. Inclusive, a Nicki chama Desiree de Desi-Rat, ou seja, chama ela de Desi-Rato, não de Desiree. Em janeiro de 2025, a Nicki fez vários posts atacando a executiva e sugerindo que ela teria prejudicado sua carreira e manipulado a indústria. A Nicki disse que tanto Jay-Z quanto a Desiree arruinaram o hip hop, arruinaram o Twitter, arruinaram o Super Bowl. Tudo isso é alegado para fins de entretenimento apenas. A Nicki, ela publicou várias mensagens questionando a integridade e as ações da Desiree, especialmente após o perdão presidencial que ela recebeu do Donald Trump por delitos relacionados ao narcotráfico. O ataque da Nicki pra Desiree foi bem pessoal, foi bem carregado de insinuações sobre as ligações políticas da Desiree e a autenticidade do seu ativismo. A retórica da Nicki sugeria que o perdão que a Desiree recebeu do Donald Trump contradizia os valores que a Roc Nation supostamente defende, e assim a Nicki, ela levantou dúvidas sobre o real compromisso da empresa com a justiça social. A Nicki também comentou sobre a ausência de mulheres negras em posição de liderança dentro da Roc Nation, colocando em debate a representatividade na indústria da música e a responsabilidade dos executivos com as suas comunidades. São várias postagens que a Nicki fez direcionadas a Desiree. A Nicki acusou a Desiree de muitas coisas. Eu acho que a principal delas foi a Nicki ter dito que a Desiree foi a pessoa responsável por mandar trotes para a casa da Nicki Minaj. Pra quem não sabe, há um tempo atrás, a Nicki Minaj, ela tava sofrendo uma perseguição aí, onde o FBI, tipo assim, a polícia recebeu várias ligações de que dentro da casa da Nicki Minaj tinha um homem armado que tava, tipo, prejudicando muito ela. E, enfim, isso poderia dar ruim pra todo mundo ali da casa da Nicki, incluindo o filho da Nicki. Então seria uma forma de perseguição com a família da Nicki Minaj, tirando o sossego da mulher. E a Nicki diz que quem está por trás dessas ligações, desses trotes, seria a Desiree Pérez. A Nicki também disse que a Desiree, ela é uma das maiores responsáveis por pagar jornalistas, blogs, enfim, YouTubers, criadores de conteúdo, pra falar mal dela. A Nicki afirma com todas as palavras que a Desiree sempre comprou para falarem mal da Nicki Minaj. Coisa que, assim, não tem nem como a gente duvidar, porque isso já foi exposto e realmente é verdade. Tem muita página mesmo, que é paga por grandes empresários pra poder falar mal da Nicki Minaj e de outros artistas também. É uma podridão que rola aí na indústria musical, mas infelizmente acontece. Então, sinceramente, dessa parte eu nem tenho como duvidar. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no último VMA que a Nicki Minaj, ela foi a host, né, a grande apresentadora da noite, ela já abriu o VMA dizendo que a MTV havia recebido algumas ligações de uma pessoa, tipo, que tava maluca, super braba pela Nicki Minaj ser a grande apresentadora, e que se eles não cancelassem a Nicki Minaj ali, que a MTV iria sofrer graves consequências. Na época, a gente achava que quem tinha feito esse barraco todo
por causa da Nicki Minaj era a Cardi B. Só que não, gente, foi a Desirê por causa da Roc Nation. Justamente por quê? Deixa eu ver se vocês conseguem entender. A Roc Nation sempre teve o sonho, Jay-Z, na verdade, ele sempre teve o sonho de conseguir controlar o rap feminino. Só que ele nunca conseguiu. Ele nunca conseguiu. O Jay-Z, ele nunca teve uma rapper nas mãos dele que ele pudesse chamar de minha, dele, sabe? Ele nunca teve. Então ele tentou ser amigo da Nicki por alguns anos, ele tentou surrupiar a Nicki daqui e dali, mas ele também nunca conseguiu. E isso foi deixando ele muito agoniado. Com a Roc Nation, o Jay-Z, ele conseguiu ver uma oportunidade de poder criar uma rapper feminina que se tornasse tão bem sucedida quanto a Nicki. Mas ele sabia que pra uma rapper subir tanto ao ponto de ultrapassar a Nicki Minaj, ele teria que fazer de tudo pra derrubar a Nicki. Não somente o Jay-Z, tá, gente? Diversas gravadoras, até hoje rola isso. Porque o rap feminino é muito específico. Se resumiu, na verdade, quase que totalmente por muitos anos a somente Nicki Minaj. E isso deixa muita gente louca, ninguém aceita isso. Naquela época do VMA, a Roc Nation tava tentando levantar a Megan Thee Stallion de tudo que é jeito. Ai, porque a Megan é artista independente? Não é. Ela não é independente. Ela não tem gravadora, beleza, mas ela tem muito apoio mesmo. O Jay-Z, nossa, só falta, eu não sei o que falta mais pagar pra Megan Thee Stallion. A Roc Nation paga tudo de divulgação. Naquela época, eles queriam que a Megan fosse o grande destaque, só que eles não conseguiram encaixar, porque quem se encaixou no VMA foi a Nicki. Então eles estavam bem brabos com isso. Tanto é que, na edição seguinte, quem que foi a grande apresentadora da noite? A Megan Thee Stallion. Pois é, minha galera. A Nicki Minaj também acusa a Desirê e a Roc Nation, o Jay-Z, né, esse trio aí, parada dura, Roc Nation, Jay-Z, Desirê Pérez, de terem barrado o seu documentário. A Nicki, há 5 anos atrás, ela anunciou um documentário que ia contar sobre a sua vida, né, sobre os últimos anos que ela havia passado. Só que esse documentário virou lenda, gente. 5 anos até agora em nada. Ia ser lançado em parceria com a HBO Max, só que até hoje não chegou em nossas mãos. E adivinhem só qual rapper que tem um documentário lançado pela HBO Max. Isso mesmo, gente. A Megan Thee Stallion. Coincidência ou não? Fica aí o questionamento pra vocês. O desabafo da Nicki também pode ser lido como um estudo sobre o cruzamento entre cultura pop e ativismo. As suas críticas levantaram questões importantes sobre a responsabilidade das celebridades em se conectar de forma autêntica com as suas comunidades. A percepção de hipocrisia pode gerar consequências sérias, não apenas para pessoas como Jay-Z e Desirê Pérez, mas para todas as instituições e marcas que eles representam. As declarações da Nicki refletem uma tendência crescente entre artistas que usam suas plataformas para abordar questões sociais e políticas. Só que, no entanto, gente, a linha entre mágoas pessoais e ativismo público muitas vezes se confunde, o que torna mais ainda complexo as interpretações sobre esse tipo de embate. A maneira como o público reage ao caso da Nicki pode definir como casos semelhantes serão vistos no futuro. A base de fãs da Nicki, os Barbies, tem um papel crucial na forma como as mensagens da Nicki são interpretadas. A lealdade extrema dos seus seguidores contribui para amplificar ainda mais os conflitos, já que muitos escolhem um lado e entram em embates na internet. Esse tipo de polarização obriga os artistas a se posicionarem publicamente, mesmo quando prefeririam resolver as questões em privado. A união dos Barbies, ela tá sendo uma coisa muito bonita de se ver. A gente tá vivendo sim a época do hate trend de 2018, tá, gente? Em 2018, pra quem não sabe, foi quando a Nicki Minaj recebeu o maior acúmulo de ódio, todo mundo odiava ela, foi bem difícil na época. E hoje em dia tá acontecendo a mesma coisa. Parece que tu entra na internet, todo mundo odeia a Nicki, as pessoas nem reconhecem mais o talento dela, tipo, todo mundo só quer odiar, tudo que ela fala é mentira, tudo que ela fala é louca, tudo que ela fala é surtada, tá desse jeito. Só que hoje em dia, os fãs da Nicki, eles são extremamente mais fortes e mais unidos, mais preparados para esses tipos de combates, de acusações. Então, o papel dos Barbies, ele tem sido fundamental, mas eles são aquela coisa, melhores e piores amigos, porque tem muitas coisas que os Barbies enchem a cabeça da Nicki até ela explodir.
desnecessariamente. Sendo que como fãs, eles deveriam até ficar quietos, sabe? Pra amenizar um pouco. Mas não. Ficam lá metendo lenha na fogueira, lenha na fogueira, lenha na fogueira, até a Nicki Minaj explodir de vez. É difícil, gente. É complicado essa questão. Mas que a Nicki possui um grande exército de fãs pra defender ela, hoje em dia ela possui. Inclusive, eu diria que a pressão que os fãs da Nicki estão fazendo nas redes sociais é o que talvez está protegendo tanto ela de pessoas maldosas na indústria. Porque vocês acham que ela falar desse jeito de um dos maiores rappers de todos os tempos, perigosos, né? Porque a gente sabe que o Jay-Z já foi envolvidão aí com a galera. Vocês acham que não ia ter consequência pra Nicki? Com certeza, o povo deve estar louco pra alguma coisa acontecer com ela, fazer alguma coisa com ela. Mas eu acho que só pelo fato de saberem que ela tem tantos fãs fervorosos assim, isso já fala, opa, pera aí, a gente tem que dar um passo pra trás, não dá pra mexer com a Nicki Minaj desse jeito. A Nicki Minaj, ela também declarou apoio público à filha da Desirê Pérez. Por quê? A filha da Desirê, que se chama Demur, está atualmente processando a própria mãe, a Desirê, alegando que a Desirê tentou internar ela à força em uma clínica psiquiátrica. A Nicki disse: "Não é engraçado como a Demur afirma que eles ficavam tentando convencer os outros de que ela era louca e até pagaram profissionais de saúde e representantes falsos da Nike para fazerem avaliações mentais nela sem sua permissão? Não é estranho que a própria filha da Desirê Pérez esteja dizendo que eles inventavam declarações falsas para interná-la numa clínica psiquiátrica? Não é curioso como eles tentaram dizer que o genro negro da Desirê estava abusando da filha dela para tentar colocá-lo na cadeia com base em mentiras? Vocês se lembram das 3 vezes em que a minha casa foi invadida com trotes de SWAT, dizendo que havia um homem armado lá dentro? Isso tudo não parece familiar com o que fizeram e estão fazendo comigo? Não é engraçado como agora todos os cães sarnentos estão usando as mesmas palavras de gatilho contra mim? Me chamando de louca, de fora de si, as mesmas palavras que a Desirê Pérez usou sobre a própria filha. E, inclusive, a Nicki Minaj, a partir do momento que ela tomou lado da filha da Desirê Pérez nesse processo todo, a filha da Desirê, que tipo, é filha, ela convivia com a Desirê, com toda essa galera, confirmou que sim, a Roc Nation paga pra falar mal da Nicki, que a Roc Nation fez isso, que fez aquilo, que a Desirê fez isso, foi o diabo. Gente, a filha da Desirê Pérez confirmou tudo. Confirmou tanto que hoje em dia, por conta desse processo e dessas exposições, a filha da Desirê, ela é proibida, tá, de dar entrevistas e de dar qualquer declaração pública, de tanto que ela abriu a boca. No meio de tudo isso, surgiram várias acusações dizendo que a Nicki tava querendo o dinheiro do Jay-Z porque ela tava pobre, porque ela tava falida, porque ela não tinha mais dinheiro, porque, enfim, ela tá devendo. E esses rumores da Nicki Minaj tá pobre, eles rondam a indústria musical há muito tempo. Só que a Nicki já tinha falado que isso é uma besteira imensa, gente. Ela não tá pobre nada. Tenha dó, pelo amor de Deus. E aí ela veio novamente dizendo que ela não está pobre, que ela está dando essa justificativa somente para os fãs dela pararem de ficar brigando com quem tá falando isso, porque não faz sentido. A Nicki, ela disse que se ela quiser mais 20 ou 30 milhões de dólares na conta dela, é só ela acordar num dia e entregar um novo álbum pra gravadora. Ela disse que se ela quiser mais 100 milhões de dólares num período da vida dela, é só ela entrar em uma nova turnê. Então, não, ela não está pobre, ela continua milionária, inclusive continua sendo a rapper feminina mais rica aí de todos os tempos. E aí chegamos à grande parte, né, gente? A briga com a SZA. Como que a SZA entrou nisso tudo? Bom, deu pra vocês entenderem, né? Todo esse caos de Nicki Minaj e Roc Nation. Ela não gosta do Jay-Z porque o Jay-Z deve pra ela. Ela não gosta do Jay-Z porque o Jay-Z é conivente com as atitudes da Desirê Pérez. E ela não gosta da Desirê Pérez porque, segundo a Nicki, a Desirê é responsável por vários boicotes na carreira da Nicki Minaj. Beleza, entendemos tudo isso. O que a SZA tem a ver com tudo isso? Pois é, gente, no meio de toda essa situação, a Nicki Minaj, claro, ela não tava falando somente do Jay-Z, da Desirê Pérez, etc. Ela aproveitou o embalo pra falar de muitas pessoas que já prejudicaram a sua carreira. Como eu disse, tá com tempo, né? Dentre essas pessoas que a Nicki Minaj tava expondo que prejudicaram a sua carreira, ela falou sobre um homem que é um empresário e, curiosamente, é o empresário da SZA. Ela disse que esse homem, ele já tentou prejudicar a Nicki em vários momentos, já xingou a Nicki, etc. Enfim, ela tava lá desabafando, né, sobre esse tal homem, esse tal empresário que já prejudicou ela. Só que,
pela Cisa ser agenciada, né, deste empresário, ela veio defendendo o homem. E foi aí que tudo aconteceu. Em um tweet sobre o empresário na terça-feira, a Nicki Minaj acusou esse empresário de intimidação após ela rejeitar uma proposta de negócios em mais de uma ocasião. Ou seja, o empresário procurou a Nicki, oferecendo uma parceria ali, uma proposta de negócios. A Nicki, ela não quis. E aí a Nicki disse que depois de ela recusar, esse empresário começou a intimidar ela. A Nicki não deu detalhes sobre como rolou essa intimidação, mas ela disse que tem provas. Minutos depois que a Nicki Minaj disse isso, a Cisa, que é contratada pela Top Dog Entertainment e foi agenciada por esse empresário até dezembro, fez uma publicação dizendo: Mercúrio retrógrado, não morde a isca, ganso bobo. Só que, embora a Cisa não tenha mencionado a Nicki Minaj diretamente, a Nicki interpretou como uma indireta. Ela repostou um tweet de um fã que dizia que a Cisa coincidentemente apareceu no Twitter falando sobre não morder a isca e sobre um Mercúrio retrógrado que nem tava acontecendo, depois de não falar nada desde junho, até a Nicki se pronunciar sobre o empresário que a assedia desde literalmente 2012. E é um fato checado, tá, gente? Mercúrio não estava em um momento retrógrado no momento que a Cisa fez a postagem. Ele entrou em retrógrado depois. E vai ficar até dia 10 de agosto. Basicamente, foi tudo uma grande coincidência. A Nicki Minaj expôs um empresário. Esse empresário é o empresário da Cisa. A Cisa não falava nada desde junho no perfil dela. Foi só a Nicki Minaj falar desse empresário da Cisa que a Cisa apareceu como uma indireta. Ai, tem a dó, né? E ainda tem gente falando que não foi pra Nicki. Ai, por favor, valha-me Deus. Foi literalmente minutos depois que a Nicki fez a postagem. Tenha dó, né, gente? Vamos pensar também. Bom, aí a Nicki respondeu a Cisa, gente. A Nicki disse pra Cisa sair da internet e ir desenhar as sardas de mentira dela de volta no rosto. Chamou a Cisa de mentirosa. Ai, tem que rir porque os xingamentos das duas, meu Deus. E disse que a Cisa soa como um cachorro morto. Aí a Cisa, gente, já xingou a Nicki Minaj de volta e falou que não tava nem aí pra aquelas merdas estranhas que a Nicki tava falando. E aí a Nicki rebateu, mandando a Cisa calar a boca, falando que ela tava em reunião e que ela nem ia ler mais o que a Cisa falasse. De brinde ainda chamou a Cisa de vadia no final. A Cisa negou que o tweet sobre o Mercúrio retrógrado tivesse algo a ver com a Nicki Minaj e começou a fazer vários posts celebrando o sucesso das suas turnês e álbuns antes de encerrar, dizendo que ela iria voltar a ser calma, tímida e recatada. E mandou todo mundo ter uma noite abençoada. Ou seja, a Nicki e a Cisa estavam discutindo, a Nicki Minaj voltou pro seu compromisso e a Cisa ficou lá no Twitter, ó, xingando a Nicki, brigando com os fãs da Nicki. E aí a Cisa do nada começou a dar RT em várias postagens que mostravam o sucesso dela. Mostravam que ela era muito bem sucedida, que o último álbum dela foi muito bom e blá blá blá. Só que quando a Nicki Minaj voltou e viu essas postagens da Cisa, meu filho, o couro ferveu. A Nicki, ela veio falando o seguinte: essa Cisa acha que é mais famosa e relevante do que eu? Cisa, se o seu catálogo sumisse hoje, ninguém lembraria das suas músicas. E começou a falar, a Nicki começou a falar que ela era mais icônica que a Cisa, e assim continuou. E do outro lado, a Cisa lá, dando RT em todos os recordes que ela tinha conquistado. Até que a Nicki Minaj pesou a mão, pesou, galera, ela pesou e eu não passo pano, e falou do corpo da Cisa. Ela disse que a Cisa é magra e gorda e fofinha ao mesmo tempo, e que ela quase quebrou o dançarino no meio por conta do seu peso. Pois é, gente, sim, ela falou isso, e eu não concordo, tá? A Cisa, ela disse que ela não ligava pra essa briga toda e que ela não ia mais perder o tempo dela falando com a Nicki Minaj. Entretanto, no dia seguinte, a Cisa, ela veio postando um print falando: ué, Nicki, mas você disse que não conhecia as minhas músicas, só que aqui tá você, ó, pedindo música pra mim. Pá! Gente, internet foi abaixo. Cara, ela desmentiu a Nicki na cara da Nicki. E a Nicki Minaj não negou.
realmente, pelo visto, a Nick pediu esse feat com a Cisa e a Cisa não aceitou na época. Não sei, gente, ficou assim meio que no ar, sabe? Eu só sei que a Nick continuou falando da Cisa por pelo menos aí mais um dia e meio, até que a Nick parou. E a Cisa, nesse meio tempo, que tinha dito que não se importava e não ia dar mais atenção pra essa treta, cara, até hoje, no exato momento que esse vídeo estiver sendo postado, eu aposto que a Cisa ainda está lá no Instagram curtindo vários reels, vários vídeos de hate pra Nicki Minaj, porque é isso que a Cisa tá fazendo. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, já fazem 4 dias que a Cisa está curtindo o vídeo de hate pra Nicki Minaj no Instagram. E a Nick, ela tá calada, tá até estranho demais esse silenciamento dela. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa aí durante a semana. No meio de tudo isso, o DJ do produtor da Cisa, ele veio ameaçando a Nicki Minaj, dizendo que ia espancar a Nicki Minaj, que ia bater na Nicki Minaj, chamando a Nicki Minaj de uma rapper de merda, uma rapper de bosta. Gente, está nesse nível. E desde então, nada mais aconteceu. Em relação a essas ameaças que a Nick sofreu do DJ do produtor da Cisa, a Nick acionou o FBI e acionou políticos dos Estados Unidos. E como resposta, a galera lá nos Estados Unidos está investigando esse homem para poder prender ele, porque essas ameaças dele estão sendo levadas até mesmo como ameaças de assassinato. Tá desse jeito, gente, de verdade. A briga tá cada vez mais pesada, apesar da Nick estar em silêncio agora. Vai saber o que ela tá aprontando, né? Então, basicamente é isso, gente. Tudo isso que aconteceu até agora. Meu Deus do céu, minha cabeça explodiu de tanto contar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Ah, e uma coisa que vale destacar um pouco mais é que em relação ao Jay-Z e a Desiree Pérez, a Nick, ela disse que os dois, eles são totalmente Trump, tá? Tanto o Jay-Z quanto a Desiree. Entretanto, tanto o Jay-Z quanto a Desiree, eles falam que não são, que eles são tipo da esquerda, sabe? Tipo Lula daqui, porque a Roc Nation é uma empresa, né, que preza pelos artistas pretos e toda aquela coisa mais liberal, mas que não tem nada de liberal, não. Que o Jay-Z e a Desiree são Trump, são Bolsonaros nos Estados Unidos. Pois é, gente, a Nicki Minaj que disse. E tudo isso aconteceu. Vocês conseguiram entender? Ai, gente, sabe o que é bom de tudo isso? Que pelo menos agora, cancelada, nervosa, a Nicki Minaj, ela vai fazer um álbum bom. Daí não vai entregar mais aquela coisa meia boca que foi o Pink Friday 2. Pelo menos agora, gente, vem aí um Queen 2.0. Eu tenho certeza, se não vier, acaba a carreira aqui. Sério, faltava motivação pra fazer o Pink Friday 2, por isso que ficou tão assim, água de chuca. Agora vem uma coisa boa. Pelo menos isso. Mas tá todo mundo odiando a Nicki Minaj por enquanto, né? Me contem vocês. O que vocês acham de todas essas exposições que a Nicki Minaj tá fazendo? Vocês acham que ela tem que falar mesmo? Vocês acham que ela tem que botar a boca no trombone, que isso é um diferencial dela? Ou não? Vocês acham que ela tem que calar a boca? Vocês acham que a Nicki, ela tá ultrapassando limites? Me contem aí, gente, suas opiniões sobre Nick, Jay-Z, Desiree, Cisa. Me contem tudo aqui, comentando aqui embaixo desse vídeo. Curtam esse vídeo também, hypem ele, hein, que ajuda no engajamento. Compartilha com aquele teu amigo que tá perdido sobre essa treta toda. E venha se inscrever no nosso canal, gente. Vem fazer parte da nossa família de Nailinhos, amantes da cultura pop. Estamos quase chegando em 100 mil inscritos. Espero que não demore muito mais. Me ajudem aí e me sigam nas minhas redes sociais pra vocês ficarem mais pertinho de mim. Beleza? Gente, ufa, acabou esse vídeo. Nossa, eu vou tomar 1 litro de água depois daqui. Falei muito. Mas calma, que já já tem mais. Tchau!